União Beneficente de Senhoras Monte Líbano. Fundação. Foi fundada em 7 de setembro de 1946 por um grupo de senhoras de origem libanesa, as quais tinham por objetivo principal realizar atos concretos de auxílio aos pobres mediante doações e acolher idosos. Inicialmente, cada uma das senhoras oferecia um chá em sua casa e as participantes pagavam a entrada a fim de conseguirem fundos para alcançarem as metas e ações a que se propunham. Mais tarde, para melhor acomodar o grupo que se expandia, com os recursos então obtidos através dos chás beneficentes, foi comprado um apartamento na Rua General Vitorino, onde então as reuniões passaram a acontecer. Uma das participantes, Dona Carlinda Santos Neto, antes de falecer, deixou como doação à União um apartamento à Rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A União decidiu por bem vender esse apartamento e mais aquele primeiro que servia de espaço para as reuniões. Com o valor obtido, a diretoria começou a pensar na construção de uma sede onde pudesse acolher idosos. Uma casa para idosos. O grupo então comprou um terreno na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, porém por apresentar um declive bastante acentuado, o que não seria adequado para a construção que tinha em mente, as senhoras da União decidiram vendê-lo e em seguida compraram um terreno sobre o qual havia uma residência bastante antiga, situada na Rua Madriana 364, no bairro da Glória. Nesse local foram recebidos os primeiros idosos, porém a casa era pequena e por esse motivo a ideia de construir um residencial apto a um maior número de hóspedes começou a ser acalentada. Os jantares, chá e feiras beneficentes intensificaram-se, sempre com o objetivo de reunir recursos para dar início à construção do prédio destinado à construção de um local para o acolhimento de pessoas da terceira idade. A edificação da primeira etapa teve início em 1985 e sua inauguração realizou-se em 12 de novembro de 1987, com o nome de Casa de Amparo à Velhice. Em dezembro de 1983, a União comprou o terreno ao lado, isto é, a casa de número 374, a qual, em 1984, foi demolida para que se erguesse a segunda etapa do projeto, que principiou em 1989, sob a responsabilidade de uma empreiteira local. Essa nova ala de apartamentos foi inaugurada em 18 de dezembro de 1990 e recebeu o nome de Solar Monte Líbano, que o identifica até hoje. Personalidade jurídica. A União Beneficente de Senhoras Monte Líbano só adquiriu personalidade jurídica em 2 de maio de 1951, a partir de sua inscrição no cartório de registros especiais situado à Avenida Borges de Medeiros, 308, segundo andar. Esse ato oficializou o caráter beneficente da associação, como entidade de fins não lucrativos. Seus sócios e diretoria, desde sua fundação, atuavam e atuam até hoje como voluntários. O prédio, estrutura e composição. O Solar Monte Líbano está edificado em 3 andares, subsolo, térreo e primeiro andar. Possui 42 apartamentos, dos quais 5 estão situados no subsolo e oferece espaço para 2, 3 ou 4 leitos. São, portanto, coletivos. Os 37 apartamentos restantes, todos com banheiros privativos, são destinados ao uso individual. Subsolo. Além dos apartamentos coletivos, encontra-se a lavanderia,
a passadoria, a área para fisioterapia e exercícios físicos, uma oficina, uma despensa com 4 refrigeradores e um freezer para conservação de alimentos. Térreo, apartamentos individuais, salão de entrada com vários sofás e televisão, o refeitório, a cozinha, a capela, a sala da diretoria, um banheiro de uso comunitário, sala de enfermagem com banheiro, sala do arquivo e computador. Primeiro andar, apartamentos de uso individual, área com sofás e televisão, sacada na parte frontal. Elevador, serve os 3 andares. Pátio, o pátio é cercado por um muro nas laterais e fundos do terreno. A área frontal é delimitada por uma grade com 3 portões automáticos, sendo que o central é para a entrada de pessoas, enquanto os 2 das laterais servem para a entrada de veículos. Um jardim com árvores e flores adorna a entrada. Os lados e os fundos do terreno são cobertos de basalto. Objetivos da União. De acordo com o Estatuto Social da União Monte Líbano, a associação tem por finalidade acolher idosos sob forma de residência e praticar atos de beneficência, como doações de alimentos, roupas ou cobertas em favor de entidades que abrigam idosos ou crianças carentes, ou ainda associação que atendem a pessoas pobres e deficientes ou dependentes de drogas. A diretoria. A associação é dirigida e administrada por uma diretoria eleita pela Assembleia Geral assim constituída. Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. A associação possui também um conselho fiscal composto por 3 associados, por um período de 3 anos, contemporâneo à gestão da diretoria. Discurso da Madre Superiora, apresentado por ocasião do lançamento da missão em São Paulo, Brasil, na Igreja Maronita de Saidet Libnen, Nossa Senhora do Líbano. E ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. A partir da mensagem do Papa Bento XVI, com o título Abra as Portas, e as palavras de sua Beatitude, Nosso Pai, o Patriarca Maronita Dom Bechara, mais especificamente as palavras que ele dirigiu durante sua visita ao Brasil no mês de maio de 2013, e seu cuidadoso e vigilante zelo apostólico para com as almas e seus fiéis filhos, o Patriarca interpelou a todos, especialmente os clérigos, para propagar a palavra de Deus no Líbano e, em seguida, difundi-la em todo o mundo através das missões. E estas palavras nos impulsionaram a abrir os nossos corações para as inspirações do Espírito Santo. O Patriarca viu que há também uma necessidade nos países para os quais a maioria dos libaneses imigrou, especialmente no Brasil, onde a comunidade libanesa é de aproximadamente 9 milhões de pessoas. Este chamado foi a origem do entusiasmo de Sua Eminência, o arcebispo Edgar Mahdi, para colocar em prática as palavras do nosso pai, o Patriarca. Dom Edgar convocou os clérigos, padres e freiras, dos quais fazemos parte também nós, para compartilhar conosco esta última missão. Pela primeira vez na história da Igreja Maronita, se faz uma experiência como essa, de modo que seremos a primeira associação maronita feminina que chega a este amado país, que reúne os nossos pais e parentes, dos quais também você faz parte. Para esta missão não existe restrição de idade e de tempo, e nem mesmo é uma missão que se refere a um lugar específico. Se estamos servindo no Líbano, o que nos impede de fazer o mesmo no Brasil? Jesus não limitou sua missão apostólica a um país ou a um povo específico, a um tempo preciso. Pelo contrário, no Evangelho, ele disse: Ide e anunciai a boa nova a todos os povos e nações. Nossa congregação das Irmãs Missionárias do Santíssimo Sacramento, que foi criada no Líbano no dia 14 de setembro de 1966, pelas mãos do Monsenhor Emile Geara,
É uma congregação missionária que tem como objetivo cuidar de todos os seres, onde quer que estejam, seja no Líbano ou no exterior. Para concluir, pedimos a Deus que abençoe todos os missionários no mundo, especialmente aqueles que iniciaram suas missões no Brasil, iniciada pelos bispos que agora já estão no paraíso. A seguir, pedimos as bênçãos de Deus para a Ordem Maronita Libanesa, a Congregação dos Missionários Libaneses e para os Mariamitas. Além disso, que Deus abençoe o arcebispo Edgar Mahdi e seu incansável trabalho nesta missão apostólica. Você é a rosa mais linda, a rosa mais pura, a mais perfumada é rosa mãe, mãe rosa, rosa flor.